E aí, gente, beleza? Hoje eu vou contar sobre uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu que mora em Aracaju. Ele me perguntou como é dirigir em Salvador e como é que é dirigir em Aracaju. Aí eu digo, olha, eu vou fazer um vídeo sobre isso porque é interessante, né? Porque tem uma diferença que eu notei dirigindo nas duas cidades. Dirigir em Salvador é meio doido, sabe? Mas é uma sensação muito boa. Eu vou falar as diferenças, né? Eu vou falando uma a outra, porque eu não estou anotando nada. Eu vou falando conforme eu for lembrando as diferenças das coisas que eu vi sobre o trânsito de Salvador, de algumas coisas que eu lembrar, tá bom? Entre Salvador e Aracaju. O que eu notei aqui em Aracaju, de diferente de Salvador, é que aqui não se ouve buzina. Em Aracaju é uma raridade você ouvir alguém buzinando. E quando alguém buzina, é para alertar ou xingar alguém. É tipo como se fosse isso, né? Um alerta ou um xingamento. A pessoa faz uma ultrapassagem errada ou não dá seta. Aí o pessoal em Aracaju buzina, entendeu? A buzina aqui serve para isso, para alertar. Mas é muito difícil se ouvir uma buzina. Tanto que eu fiquei meio impressionado as primeiras vezes que eu vim para Aracaju. Eu digo, rapaz, que negócio é esse? Não se ouve buzina aqui não, é? Porque em Salvador é totalmente o contrário. É o tempo todo buzina para cima, para baixo. Eu nem vou falar dos motociclistas, que os motociclistas é o tempo todo buzinando. E quem é de Salvador sabe que é verdade, né? É muito difícil você entrar em um bairro e você não escutar buzina. Por nada, todo mundo buzina, entendeu? No corredor, em bairro popular, em bairro nobre, é buzina para todo lado em Salvador. Já em Aracaju não, eu consegui ver essa diferença sobre isso. Buzina aqui pouco se escuta, é uma raridade, ou seja, é uma cidade realmente muito tranquila quanto a esse tipo de ruído no trânsito. Então, quanto a isso, eu notei essa grande diferença entre Aracaju e Salvador. Outra coisa que eu reparei também aqui, que o pessoal aqui em Aracaju, às vezes, entre aspas, né, prefere até causar um acidente do que deixar de dar passagem ao pedestre. Eu quase que me envolvi em alguns acidentes aqui em Aracaju devido a isso. Por exemplo, né, tem uma faixa de pedestre, todo mundo sabe que a faixa de pedestre, a prioridade é sempre do menor para o maior. A gente aprende isso é lógico. Mas tem situações que dá para você parar e tem situações que infelizmente não dá. E o pessoal aqui prioriza muito isso. Vou falar do que eu vivi algumas vezes. Uma das vezes, né, tinha apenas um pedestre para poder atravessar e a gente estava numa via rápida, oceânica não, oceânica é em Salvador. Eu esqueci como é o nome da Beira-Mar. A gente estava na Beira-Mar. A gente estava na Beira-Mar e aqui em Aracaju, o trânsito onde o fluxo de veículos é maior, tinha uma faixa de pedestre, que eu não sei nem porque colocaram aquela faixa de pedestre lá, mas enfim, o cidadão inventou de parar do nada, parei, foi colado, os carros que estavam atrás também colado, infelizmente porque viu o pedestre e parou. Infelizmente, a gente aprende que é assim, mas não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, porque se for fazer isso, você tem que olhar, a pessoa no mínimo tem que olhar se vem um veículo atrás, uma motocicleta, né? Enfim, qualquer veículo, dá para olhar rapidinho no retrovisor, tá vendo a pessoa à frente. E não, infelizmente, o pessoal que prioriza muito o pedestre, né? Tem tipo como se fosse uma regra. Isso. Se você vê o pedestre, tem que parar. Entendeu? E você tem que ficar muito atento se você vier dirigir, se você for de outra cidade, vier dirigir aqui em Aracaju, tem que ficar atento a isso, viu? Fique muito atento, porque o pedestre aqui, por mais que não esteja na faixa de pedestre, se
os condutores de veículo vê o pedestre, vai parar. A maioria para, viu? Eu percebo que pelo menos 98% para. Então, tome cuidado se você vier dirigir aqui, que eles levam ao pé da letra. Já em Salvador, não. Em Salvador é diferente. Em Salvador, se a gente quiser parar, entende? É assim que funciona. Se der para ele passar, ele passa. Se não, quem que vai parar para o pedestre tá passando? Olha, não estou incentivando ninguém a fazer isso. E não estou também generalizando. Estou falando sobre o que acontece em Salvador. Lógico que não vou dizer que é, como eu estou falando, não vou generalizar, que tem as pessoas, claro, que vão parar. Mas 98% em Salvador é o contrário, não para. E quem é de Salvador sabe disso. Quem quer passar, que passe, que se vire, que espere os carros terminarem de passar, que espere uma brecha entre os carros para poder passar. É assim que funciona. Em Salvador é assim, certo? O trânsito é totalmente diferente. Então, outra coisa também que eu percebi aqui em Aracaju, que eles deixam o corredor certinho, fica cada carro parado certinho. Os motociclistas aqui em Aracaju conseguem passar realmente no corredor. E eu não tinha visto, nunca tinha visto isso, claro, né? Porque em Salvador é diferente, entende? E eles param certinho os veículos, um atrás do outro, direitinho, tudo bonitinho. Não é que nem Salvador. Em Salvador a gente vê uma vaga, a gente vai passar na frente. Os motociclistas que ficam fazendo aquele zigue-zague, ó, assim, ó, para poder passar entre os carros. Já em Aracaju não. Em Aracaju fica aquele corredor mesmo, certo? Para poder passar livremente. É muito organizado o trânsito aqui sobre isso. A cultura sobre seguir as leis de trânsito aqui realmente é de outro nível, achei top, é direitinho, viu? Bem direitinho. Então tem que sim tomar o cuidado, que é de cidade grande, né, que não respeita algumas coisas do Código de Trânsito Brasileiro. É bom ficar atento, viu? Bom ficar atento, porque senão pode se envolver em acidente. E outra coisa também que eu me lembrei é que aqui tem, em Aracaju, tem umas... deixa eu ver... Mão inglesa não, uns retornos. Eles têm uns retornos tipo em X. Eu não vou conseguir fazer agora porque eu tô usando uma mão, tô usando o suporte celular, tô segurando. Então, infelizmente, não dá para mostrar. Mas enfim, tem uns retornos que os carros ficam um de frente pro outro. Diferente de Salvador. Poxa, eu queria explicar melhor, mas infelizmente não dá não. Enfim, em Salvador tem uns retornos que eles são muito longos. Os retornos mais longos que se tem, que agora já está até melhor, é na Avenida Paralela. Que antigamente você tinha que andar a paralela praticamente toda para você conseguir pegar um retorno. Praticamente, né? Agora não, fez outros retornos, está até melhor, certo? Aqui não, aqui em Aracaju você consegue fazer os retornos muito fácil em qualquer bairro. Qualquer bairro você consegue retornar fácil. Tem a Avenida Grande, você consegue retornar fácil. Aqui os retornos são tudo ótimos. Aqui é tranquilo para o trânsito aqui em relação a retorno aqui. Se você passar do local, você consegue rapidamente voltar ao mesmo sentido que você quer. Quanto isso aí é muito, muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Já em Salvador não. Em Salvador é meio complicado. Já fazendo uma extensão sobre andar dentro de bairros, em Salvador é meio complicado você andar dentro de bairros com o GPS. E você quiser sair de um bairro para o outro pegando a rota do GPS, por experiência, eu já te aconselho, não vá. Não vá. Pegue as vias principais, certo? Principalmente se você for de outra cidade. De dentro da cidade já está complicado. Imagine de outras cidades. Então, não vá, certo? Então, você vai ter um monte de atalho. Quem conhece Salvador sabe. Às vezes, para poder sair de um bairro para o outro, pega aquele atalhozinho camarada que a gente já sabe, né? Mas quem conhece já sabe. Mas quem não conhece vai ficar, às vezes, até com medo. Às vezes é um atalho que realmente funciona. Vai entrar
numa rua mais apertada para depois sair numa rua mais larga, entende? Então você que não está acostumado, você que não conhece Salvador, não vá não, vá pela via principal, certo? Aquela avenida grande, vá sim, não entre em ruas mais apertadas, não vá, não acredite no seu GPS, não que o GPS não funcione. Funciona e funciona muito dentro de Salvador. Mas por experiência, o GPS vai mandar vocês, certo? Para cortar os caminhos. E é aí que está o perigo, certo? Para cortar caminho, tem que passar por dentro de bairros mais perigosos, certo? Por dentro de... Não tem jeito, não existe lugar bom. Lugar bom só no céu, mas ninguém não quer ir, né? Infelizmente. Então, não vá, certo? Se o GPS mandar, não vá não. Calcule outra rota, veja uma rota que seja pela principal, porque assim você evita de você até morrer, viu? Certo? Então, tô falando sério, quer morrer? Quer morrer? Então não acredite em mim não, faça o que eu tô falando, o que eu tô falando para você não fazer, então faça, que você vai ver, entendeu? É perigoso, certo? A gente não vai generalizar todos os bairros de Salvador, mas infelizmente em todos os bairros tem a parte ruim, certo? E quem é que vai dizer que é mentira? Vai dizer que, por exemplo, na Barra, existem tantas ruas na Barra, na Undina, tantas ruas na Undina que, entre aspas, viu gente? Pelo amor de Deus, aí para depois vocês não vierem me criticar dizendo que eu tô difamando o bairro aí, o Salvador, não tem nada a ver. Eu tô falando sobre uma realidade que existe, entendeu? Então, quantas ruas ruins existem na Barra, na Undina, no Rio Vermelho, na Boca do Rio? E aí? No Imbuí? Quem falar que é mentira é porque só tá andando na parte melhor. Claro, se você fica na parte melhor, onde são as partes boêmia, lógico que você não vai ver nada. Mas às vezes para você chegar na parte boêmia, se você não conhece, vai acabar entrando em um local que é perigoso. Então quem está falando é quem conhece. Todos os bairros que eu acabei de mencionar aí, que são os mais boêmios de Salvador, como a Pituba, por exemplo, todos os bairros têm ruas perigosas. E quem mora em Salvador, quem conhece de verdade, quem roda como eu rodei, sabe que eu estou falando a verdade, entendeu? Então, vá por mim, não vá. Não corte caminho em Salvador. Não corte caminho. Se por algum acaso, infelizmente, acontecer de você acabar entrando em uma rua que não deve, abaixe os vidros, certo? Se for durante o dia ou a noite, abaixe os vidros. Se for à noite, ligue a luz interna, ok? Do veículo, vá devagar, nada de farol alto, vá devagar, certo? Com as duas mãos na direção para todo mundo ver. É assim que funciona, principalmente se seu veículo tiver película. Se não estiver, faça. E se estiver, faça também. Então evite, porque quem está te falando sou eu, e eu entendo. Porque a gente também tem que entender que é cada um no seu quadrado, certo? Os meninos da correria, eles estão zelando pela vida deles. A gente não tem que pensar como eles, porque a gente não tem mente de bandido. Mas a gente respeita a escolha de cada um, certo? Então, se eles estão na correria deles, eles estão zelando pela vida deles. Então, tá certo. Se eu estivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Eu vou me arriscar? Não. Quem estiver entrando que dê seus pulos. É assim que funciona. O menino tá certo mesmo. Olha, pelo amor de Deus, olha, eu vou fazer uma ressalva aqui. Não tô dizendo que eu apoio coisa errada, não, hein? Não tô dizendo isso, não. O que eu tô dizendo é uma coisa totalmente diferente, para depois não quererem deturpar o que eu tô falando aqui. Não tô fazendo apologia ao crime, nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tô falando em relação a uma situação que envolve perigo à minha vida. Se minha vida depende de eu fazer aquele tipo de situação como o menino faz, eu não vou fazer, não, é? Você que tá me assistindo aí, você não vai fazer. Você não vai fazer. Todo mundo vai. Então o menino tá certo mesmo. Tem que abordar mesmo, tem que fazer isso mesmo. Entendeu? Tem que fazer até mais mesmo. Entendeu? Então é por isso que eu já tô orientando a vocês. Se entrar em bairros mais periféricos, certo? Ou em uma rua mais apertada, independente do bairro que você esteja, abaixe o farol, certo? Liga a luz interna, vai devagar. Se possível, você volta antes de você entrar muito. Faça isso com calma. E se for abordado,
Fala a verdade. Não minta não, mostre o GPS, mostre se está indo para algum lugar. Todo mundo é pai de família, todo mundo entende as coisas, todo mundo tem suas correrias. Você tem suas correrias, você que está me assistindo tem sua correria, os meninos também têm a correria deles. Ninguém vai atrasar ao lado de ninguém. Basta você falar a verdade, certo? Se houver uma situação que você seja abordado, fala a verdade, tá tudo certo. Ninguém vai tirar a vida de ninguém por nada. Se você não está devendo, então não tem o que temer. Na verdade, simplesmente dá ideia aos meninos que tá tudo certo, certo? É assim que funciona. Então, já sobre aqui em Aracaju, são poucos os bairros que você tem que tomar esse tipo de cuidado. São poucos, são poucos. Aqui os bairros que eu consegui identificar, que eu fui, que é um pouco mais aquecido assim, foi o bairro Santa Maria. Eu fui no bairro Santa Maria várias vezes. Para mim, comparado a Salvador, eu achei até bom, eu não vou mentir. O bairro Santa Maria e uns bairros lá pro lado do Lamarão, Cidade Nova, eu fui também lá naquela região lá, Terra Dura, eu fui algumas vezes. Mas para mim, até o momento, pior de todos, assim, pior, entre aspas, viu? Não tô falando mal do bairro de ninguém, não. Só estou falando comparativo a Salvador. E comparativo aos bairros que eu vi aqui em Aracaju, para mim, entre eles, o pior ainda é Santa Maria. Pode ser que eu esteja enganado, mas até então que eu só fui, nos que eu fui é esse. E que no meu ponto de vista, comparado a Salvador, Santa Maria não é nada não. Santa Maria é um paraíso, entendeu? Santa Maria não chega nem aos pés de nenhum dos bairros mais fraquinhos de criminalidade em Salvador. Então Santa Maria, quem vier de Salvador, de um bairro perigoso e for para Santa Maria, oxe, tá no paraíso, vá por mim. Vá por mim. Ainda é bom. Quem é nascido e criado em bairro periférico e for pro bairro Santa Maria, dá uma passeada por lá, vai saber o que eu tô falando. Principalmente porque aqui, outra coisa que eu percebi em Aracaju, que as ruas daqui são tudo largas. Eu não consegui ainda ir em uma rua. Eu tô falando que eu não consegui. Quer dizer, eu fui em uma ruazinha apertadinha. Uma rua mais apertada, as ruas mais apertadas que até o momento eu fui foi atrás da Universidade Federal de Sergipe, que tem um lugar que se chama... Peraí, meu Deus. Esqueci. Rapaz. Esqueci, eu sei que tem tipo um lago lá. Eu esqueci como é o nome do lago. Quem conhece sabe. Depois vocês botam aí no comentário. Que tem até tipo um lagozinho, tipo um lagozinho lá. Eu esqueci como é o nome do negócio que fala. Então ali atrás da Universidade Federal de Sergipe, eu passei por umas ruazinhas ali meio apertada. Mas em Salvador tem muitas ruas que eu já entrei, que tem que abaixar até os dois retrovisores para você conseguir passar. Isso quem está falando e quem sabe é quem roda em todos os lugares de Salvador. Já entrei em muitos lugares assim. Já entrei em ruas que até para sair você tinha que sair de ré. Entrava de frente, saia de ré, ou entrava de ré e saia de frente. Não tinha como retornar. Abaixando os dois retrovisor. Lógico que eu não vou citar os lugares, né? Mas quem me conhece sabe que eu rodo em tudo que é lugar. Rodei em tudo que é lugar. Então, eu não vou entrar muito nesses detalhes que não tem o porquê, né? Então é isso. Então aqui em Aracaju, para você rodar é mais tranquilo, que as ruas são largas, certo? Tem uma grande diferença aqui. Para você, olha, aqui você não vai ver ladeira. Primeiro que você não vai ver, não existe ladeira aqui. O pessoal aqui em Aracaju, eles acham que eles sabem o que é ladeira. Eles não sabem o que é ladeira. Quem sabe o que é ladeira é quem mora em Salvador, que sobe aquele ladeirão para dar acesso de um bairro a outro, ou até dentro do próprio bairro para poder sair de uma rua para outra. Quem sabe é quem mora em Salvador. O pessoal aqui não conhece o que é ladeira. Aqui não existe ladeira, não existe. Quem dizer que existe não sabe o que é. Entendeu? Aqui é 98% tudo plano. Então aqui é bem tranquilo para se rodar, não tem dificuldade
com os retornos, tem uma grande diferença, o pessoal é mais educado no trânsito, sem comparação a Salvador, muito mais educado. Então, o que eu estou lembrando no momento... me lembrei, o nome do lugar que eu fui atrás da Universidade Federal de Sergipe se chama Barreiro. Foi esse o lugar que eu fui, entendeu? Então é isso, gente. Então, no momento, eu queria falar sobre isso. Eu estava conversando com o amigo sobre isso, né? Sobre as diferenças do trânsito de Salvador para Sergipe. Então é isso. Se você quiser saber aí mais alguma coisa, é só me perguntar. Pode ser sobre qualquer coisa de Salvador ou de Aracaju. Eu terei o maior prazer em falar para você, viu? Então, não custa nada. Se inscreve aí no canal, deixa algum comentário e também ativa o sino de notificações, tá bom? Um abraço aí, viu, gente? E aí, até o próximo vídeo.